Olá, queridos e queridas irmãs e irmãos, graça e paz. Que alegria poder mais uma vez nos reunirmos, cada um em sua própria casa, para, como uma só família, família batista da freguesia em Jacarepaguá, adorarmos e exaltarmos, bendizermos o nosso glorioso e eterno Deus, o nosso amado Pai. Neste domingo, de uma forma toda carinhosa e especial, quero saudar as mamães de nossa igreja, as mamães ao alcance da nossa voz e nossa imagem através dessa transmissão. Que seja este, apesar das circunstâncias de isolamento, um dia alegre, feliz, festivo, abençoador para todas vocês. Que Deus possa estar multiplicando de forma maravilhosa as suas bênçãos sobre cada mamãe. É um privilégio para as irmãs serem mães, estarem a serviço do Senhor na multiplicação da espécie. E, em especial, estarem nas mãos do Senhor para serem influência positiva na vida dos seus filhos na primeira infância. Que Deus possa abençoar e que este seja um dia muito agradável para todas vocês. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Falaremos agora a nossa divisa, nosso tema do mês da família. Família obedientes, sendo abençoadas e abençoando gerações futuras. Divisa: não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Salmos 78, 4. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias, pelas nossas famílias. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor, pelos teus cuidados e pelas tuas misericórdias. Sabemos, ó Deus, que família é projeto do Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então, amados e amadas famílias da nossa PIB da Freguesia, hoje é um dia muito especial e nós estamos aqui, então, para fazer homenagem a todas as mães. Nós selecionamos aqui o texto de Provérbios 31, 28 e 29. Ele foi adaptado porque hoje é um dia muito especial. Está assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas mães têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Agora vamos passar o nosso momento de louvor e adoração. Está lá em Salmos 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas
paternal, pois sustenta nossas vidas de paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, e as maravilhas que fez. E agora, queridos, nós vamos passar o nosso momento de ofertório. Você que tem seus dízimos, suas ofertas, possam estar agora separando aí na sua residência, fazendo a transferência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a nossa secretária aqui na igreja, que ela lhe passará todos os dados. Esse momento nós selecionamos a passagem que está em 1 Crônicas 29, verso 5 na parte B, verso 9 na parte A e o versículo 18, que diz o seguinte: quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Santo Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelos seus filhos, ó Pai, que em obediência à sua palavra vieram aqui, Pai, diante do teu altar, onde estão, Pai, voluntariamente, Senhor Deus, contribuir para a tua obra, Pai, para a tua casa, para o teu celeiro, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essas vidas, que o Senhor faça, Pai, com que cada um deles, ó Pai, venha, Senhor Deus, ter o sustento, que nada venha faltar nas suas despensas, Senhor Deus. Abençoa aqueles irmãos, ó Pai, que estão necessitando de uma porta de emprego. Que o Senhor possa estar, Pai, contemplando esses queridos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esses valores, para que eles possam ser usados, ó Pai, na Tua obra. Obrigado por tudo, assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Mamãe, nós viemos aqui desejar para todas vocês Feliz Dia das Mães! Preparamos para você uma poesia de amor. Mãe é doce, é ternura, é carinho. Mãe tem gosto de chamego, de beijinhos. Beijo. Mãe é protetora, é mandona e é valente. Mãe sorri, grita e chora com a gente. Mãe tem gosto de moranguinho com mel. Mãe é arco-íris que vem depois da chuva. Mãe é pedacinho do céu. Mãe é amiguinho que brinca. Mãe de todos é a mais bela. Obrigada não é tudo. E hoje só para lembrar. Por que Dia das Mães é todo dia? Deus abençoe as mamães. Amamos Vocês. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhar, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filho que um dia lhe deu, para alegrar seu coração.
ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando os seus sonhos e emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pode ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensinar que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pode ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigada, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensinar que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Graça e paz, irmãos. Irmãos, gostaria de parabenizar todas as mães, não é? Todas as mulheres de um modo geral, as que já são mães, as que ainda não são mães, não é? Que um dia com certeza elas serão, que Deus possa estar abençoando e que vocês possam ter um dia de bastante alegria e regozijo na presença do Senhor. O texto para a nossa meditação nessa noite, não é, em que estaremos falando, dando uma abordagem, não é, para as mães, mas também estaremos falando a todos os pais de um modo geral, não é, lembrando a todos que estamos no mês de maio e estamos trabalhando em cima ali da divisa do Salmo, que diz que o que ouvimos e aprendemos não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, não é, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, ainda dentro desse tema, ainda dentro dessa divisa, nós estaremos trabalhando hoje, dando um enfoque especial para as mães. Estaremos falando de uma mãe intercessora. Não é? Quando eu estava preparando esse sermão, eu até pensei que essa mulher ela deve ter sido a primeira Débora, não é? Porque o tema das Déboras é mãe de joelho, filho de pé. Não é? E é exatamente isso que acontece na vida dessa mulher, porque ela se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, clamando por sua filha, e a Bíblia diz que Jesus responde a ela: seja feito como tu queres. Não é? Que coisa linda, que coisa maravilhosa ouvir da parte de Deus, né? Ouvir da parte de Jesus: seja feito como tu queres. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e vamos ler os versículos de 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Conta a história da mulher cananeia. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Algumas versões vão dizer: minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de falar contigo nesse momento, porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pelo exemplo de vida dessa mulher, que apesar de gentia, apesar de toda dificuldade, ó Pai, pelo qual ela passava, ela intercedeu, ela clamou a Ti e ela teve a sua filha curada. Que essa fé, que essa perseverança possa estar nos contagiando, ó Deus, nesse momento. E que possamos, ó Deus, revigorar as nossas forças pelo clamor que levantamos a Ti em favor dos nossos filhos e de nossas famílias. Abençoe todas as famílias da PIB da Freguesia. Abençoe, ó Deus, todos os irmãos que estão conectados nesse momento assistindo essa mensagem. Abra, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações. E que haja mudança, ó Deus, de comportamento, mudança de vida, mudança na forma de pensar, ó Deus, mediante aquilo que estamos estudando e aprendendo a respeito de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar abordando algumas características que saltam, não é, a nossa percepção a respeito dessa mulher. Em primeiro lugar, a gente pode observar que essa mulher, ela sabia que a filha dela tinha um problema. Isso é muito interessante porque muitas das vezes, irmãos, nós temos a capacidade de nos auto-enganarmos, né? A gente se sabota. Eu percebo que uma coisa não está correndo muito bem, que tem alguma coisa errada, mas eu coloco um óculos cor-de-rosa, eu finjo que não está acontecendo nada, eu finjo que eu não estou vendo nada de diferente no comportamento do meu filho, que está se trancando dentro de um quarto, que está se isolando das pessoas com quem ele se relacionava ou tinha amizade, ou no caso, meu filho está tendo amizade com pessoas estranhas, pessoas com as quais ele não se comunicava. Hoje em dia é muito complicado, porque antes, não é, durante a minha infância, a minha juventude, o inimigo estava do lado de fora de casa. Então, era sempre aquelas questões de com quem que você está andando, onde é que você vai, com quem que você vai, que horas você vai voltar, me deixa o endereço, eu quero o telefone, quero falar com os pais. Hoje, o inimigo está dentro das nossas casas, no quarto trancado dos nossos filhos. E às vezes, irmãos, abrir aquela porta, ela é complicada, não é? Às vezes eu estou deitada, por exemplo, não é? Estou fazendo uma leitura, fazendo alguma coisa e me vem aquele sentimento de saber o que está se passando naquela porta. Mas o abrir a porta, ele é complicado, porque às vezes você vai procurar uma coisa que você não quer, na verdade, saber que está acontecendo. Mas o caso dessa mulher aqui não é esse. Porque ela encara a situação, ela encara a realidade de que a sua filha tinha um problema. Ela sabia que a sua filha tinha um problema e ela mesma vai dizer, nessa versão aqui da Bíblia Shed, ele usa horrivelmente. Algumas versões vão dizer miseravelmente. Ela sabia que a sua filha estava num estado miserável. Ela sabia que a sua menininha estava passando por um problema muito sério. Quando uso o termo aqui,
Menininha quer dizer que era alguém que ainda não tinha maioridade. Estamos falando, de repente, de uma menina ali entre os seus 12 e 18 anos. Era alguém que ainda não podia responder por si. E aquela mulher, ela enfrenta essa realidade de que a filha dela tinha um problema. A outra questão que nós podemos observar nessa mulher é que ela discerne qual é o problema da filha. Não é? Como nós sempre falamos, nós somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. Essa mulher sabe que o problema da filha dela não está no corpo, não é um problema de saúde, não é algo físico que está deixando aquela menina num estado miserável. Aquela mulher, ela detecta também que não é um problema da alma, não é um problema psicológico, ela não está passando por uma crise de ansiedade, uma síndrome de depressão, ela não está passando por nada disso. Ela detecta que o problema da filha dela é espiritual. Ela sabe que o que está acometendo a filha dela é uma legião de demônios. Tanto é que ela vai falar, a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ela não fala, a minha filha está endemoniada. A minha filha está com um ninho, com uma possessão de demônios dentro dela. E é muito interessante, irmãos, porque nós precisamos discernir onde está o problema, não é? Quando nós temos um problema dentro de nossa casa, dentro do nosso lar, seja um problema marital entre esposa e marido, seja um problema com os filhos, seja um problema entre irmãos, a primeira coisa que nós precisamos parar e analisar, além de, primeiro, temos que admitir que temos um problema. Em segundo lugar, precisamos detectar a fonte, a raiz desse problema. Conta a história de 2 pescadores que estavam no rio, pescando, e eles observaram que tinha uma criança se afogando. Imediatamente aqueles homens largaram as suas redes, largaram os seus instrumentos de pesca, mergulharam no rio e foram salvar aquela criança. Quando eles colocam aquela criança a salvo e eles começam a ouvir os gritos de uma outra criança que também está se afogando, eles largam a criança a salvo e vão em direção àquela outra criança que está se afogando, e quando eles estão deixando a criança na beira do rio, eles observam que tem uma terceira criança se afogando. Um dos pescadores então sai do rio. E o pescador que fica no rio, ele se revolta e ele começa a falar, você não pode me largar aqui, você precisa me ajudar, nós temos que ir lá salvar aquela criança. E o pescador que saiu então diz, olha, não adianta eu salvar a criança, eu preciso saber quem está jogando as crianças no rio. Eu preciso saber onde está a fonte do problema, onde estão, quem é que está fazendo essa maldade de lançar as crianças no rio. Impedindo essa pessoa de lançar as crianças no rio, eu vou estar sendo mais eficaz do que ficar aqui apagando fogo, buscando as crianças que estão se afogando. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos saber a origem. Não adianta você querer atacar o problema sem você saber a origem do problema. Precisamos, então, fazer o discernimento. O que está acontecendo aqui na minha casa? Esse problema que está acontecendo aqui no meu relacionamento com o meu filho, ou no relacionamento entre o meu filho e o meu marido, ele é de que origem? Ele é de origem física, ele é de origem espiritual, ele é de origem da alma, sentimentos, ou ele é espiritual? Eu preciso fazer esse discernimento. E essa mulher, ela tinha esse discernimento. Então, primeira coisa, essa mulher sabia que a filha dela tinha um problema. Essa mulher sabia discernir a origem do problema da sua filha. E em terceiro lugar, a mulher sabia exatamente a quem clamar. Apesar dela ser cananeia, apesar dela ser da região ali de Ciro e Sidom, aquela mulher, ela sabia que o único que podia resolver aquele problema de origem espiritual que estava acometendo a sua filha era Jesus Cristo, Era Jesus, filho de Davi, como ela vai sair pelas ruas clamando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela sabia exatamente a quem clamar.
E você, diante dos problemas que você tem enfrentado no seu lar, diante dos problemas que você tem detectado nos seus filhos, você tem sabido a quem clamar? Você tem levado o seu problema ao altar do Senhor? Você tem deixado o seu problema aos pés do Senhor? Aquela mulher, ela sai clamando e a Bíblia diz que ela se lança aos pés de Jesus e ela diz, socorre-me. Ela sabia exatamente a quem clamar. Mas essa mulher, ela vai enfrentar vários obstáculos. Não é? Entre ela saber que a filha dela tinha um problema, ela discernir a origem do problema e ela saber quem podia ajudá-la na resolução daquele problema, existem os obstáculos. E quais eram os obstáculos que aquela mulher tinha? Primeira coisa que aquela mulher tinha que enfrentar era o fato dela ser mulher. Como os irmãos sabem, mulher ela não podia nem ser contada naquela época. Ela não era contada, ela não valia como testemunha. Além dela ser mulher e viver dentro desse contexto completamente machista da época, aquela cultura machista, ela ainda tinha o problema dela não ser judia. Ela tinha o problema dela ser uma cananeia. Ela era uma gentia. E só para os irmãos terem uma ideia, eu esqueci agora o nome da pessoa que colocou isso, mas eu tenho certeza que ontem eu falei na aula da escola dominical, então os irmãos vão lembrar o que eu estou falando agora, mas um historiador ele dizia que se um judeu ajudasse uma mulher gentia a dar à luz, ele estaria fazendo uma falta muito grave para os judeus. Era um erro, porque ajudar uma mulher gentia a dar à luz era colocar no mundo mais um gentio. Então, daí a gente vê essa situação, esse preconceito pelo qual a mulher estava passando. Ela era mulher, ela era gentia, ela era da região de Ciro e Sidom. Só para os irmãos terem uma ideia, aquela região ali é a região aonde Jezabel havia nascido. Então, era uma região ali de muita idolatria, Era uma região onde se adorava Baal, onde se fazia sacrifícios humanos. Era uma região, espiritualmente falando, completamente envolvida com coisas erradas. Aquela mulher pertencia àquela região. Então, ela era mulher, ela era daquela região ali de Ciro e Sidom, E, além disso, além dela ter os problemas dela, de sexo e de nacionalidade, ela ainda tinha que enfrentar dificuldades, por exemplo, com os discípulos de Jesus. Porque o texto vai nos dizer que Jesus ele vai para aquela região porque ele queria descansar. Jesus ele encerra, quando a gente vem ali no texto, o mesmo texto em Marcos, no capítulo 8, no capítulo 7, a Marcos conta a mesma história, A versão de Marcos está no capítulo 7, a partir do versículo 24. E quando a gente lê aqui o início do capítulo 7, a gente vê que Jesus ele está ali em Genezaré, ele vai saindo ali das regiões da Galileia e ele vai se dirigindo à região de Jerusalém. Quando ele vai ali para os capítulos adiante, a gente vê que Jesus ele já passou o ministério dele da região da Galileia para a região ali de Jerusalém. E se a gente observar também, aí até só uma curiosidade para os irmãos, mas essa questão dela ser gentia, a gente vê que nada do que Jesus faz é por acaso, porque nesse texto aqui do capítulo 7, Jesus vem falando ali, Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem, Porque falar com uma mulher, sírio-fenícia, se dirigir a ela, curar, a filha dela, isso tudo poderia parecer coisas, que seriam bem prejudiciais, porque o judeu ele era tão
não é, rigoroso com isso, que se ele fosse na rua e ele encostasse num gentio, ele tinha que passar por todo um ritual de purificação. Então Jesus, ali ao curar, não é, a filha daquela mulher, ao atender aquela mulher, nós vamos ver também que Jesus vai estar ali completando, não é, esse quadro aqui de Marcos 7. E é muito interessante, se vocês puderem, não é, depois em casa, ler todo esse capítulo aqui para ter um entendimento do que eu estou dizendo. Então, aquela mulher, ela enfrenta ali a dificuldade dos discípulos, porque Jesus estava ali para descansar. Jesus havia pedido que não fosse dito a ninguém que ele estava ali. Principalmente aqui no capítulo 7 de Marcos, a gente vai ver, olha, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Jesus queria descansar, ele não queria, não é, que as pessoas soubessem que ele estava ali. E aí o texto vai dizer, no entanto, não pôde ocultar-se porque uma mulher, não é? Então imagina a irritação dos discípulos, né? Jesus está ali, Jesus quer descansar, mas aí ele não pode descansar, por quê? Porque uma mulher cananeia simplesmente se põe a gritar feito uma louca, anunciando para todo mundo que Jesus estava ali naquela região, porque ela começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem piedade, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E os irmãos podem imaginar a altura com que aquela mulher falava? Porque ela tinha que romper ali a barreira dos 12 discípulos. Ela tinha que fazer a voz dela chegar até Jesus. E é muito óbvio, irmãos, porque quando a gente está passando por um problema, por um perigo, por uma situação, um acidente na rua, você já passou por uma pessoa que tenha sofrido um acidente, o carro capotou, a pessoa saiu do carro e ela vai ficar lá na rua. Por favor, socorre meu marido, por gentileza. Não é assim que a gente grita, né? A gente vai para o meio da rua, não é? Levanta os braços e socorro, socorro. Não é clamor, não é? Clamor é grito, né? É desespero. Não tem ética, não tem etiqueta, não tem nada não. É realmente se fazer ouvir, se fazer, né, atender. A gente vê, às vezes, de pessoas, né, houve testemunho de pessoas que estão na fila, né, do atendimento de uma emergência. Às vezes, uma chega lá gritando, ela não está nem em estado tão grave quanto as outras que estão ali aguardando, mas as que estão aguardando acabam dando a vez, porque você já está ali na fila e você quer paz, não é, para aguardar o seu atendimento. E chega alguém gritando, você passa até a sua vez. Então, aquela mulher, ela estava ali, ela gritava, e isso irritou os discípulos. E os discípulos diziam para Jesus, Jesus, despede essa que vem andando atrás de nós. Manda embora essa mulher. Não é? Porque, quer dizer, todo mundo vai ficar sabendo que você está aqui. Manda embora essa mulher, porque, não é, tá irritando, tá impossível. Então, ela tinha ali a barreira dos discípulos. Mas ela não tinha só a barreira dos discípulos. Pior do que a barreira dos discípulos, não é, foi a não resposta de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus não respondia palavra. Não é? Aquela mulher, ela vinha, ela clamava, ela com certeza ouviu os discípulos falando, Jesus despede essa mulher, e Jesus simplesmente permaneceu mudo, Jesus não respondia a palavra. E quando Jesus fala, ele fala algo que com certeza não é ninguém que vai até os pés do Senhor, levando um clamor, levando um pedido, quer ouvir. Porque Jesus vai dizer, olha, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Está aqui. Jesus, no versículo 24 do texto de Mateus, ele vai dizer, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é aquilo que a gente gostaria de ouvir da parte do Senhor. Mas o texto em Marcos, é muito bom a gente sempre estar, né, pegando todas as referências, porque lá no texto em Marcos ele vai dizer, olha,
esta mulher era grega, de origem sinifilícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O texto em Mateus vai dizer, Jesus respondeu, primeiro ele diz, não é... Ele, porém, não lhe respondeu palavra e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha, irmãos, se a gente analisar bem o texto, a gente vai ver que os discípulos vão dizer, Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. Então a mulher ela estava atrás dos discípulos e atrás de Jesus. E ela está ali gritando. Os discípulos ficam irritados. Jesus não responde palavras. Os discípulos então pedem que Jesus despeça a mulher. E Jesus vai dizer, olha, eu não vim senão para as ovelhas de Israel, perdidas de Israel. Mas, nesse contexto, a gente pode entender que tanto Jesus como os discípulos, eles param a sua caminhada. Eles começam ali, dentro dessa discussão, os discípulos dizendo para Jesus despedir, e Jesus ali respondendo de uma forma que a mulher não gostaria de ouvir, mas eles param. Sabe por que a gente pode entender que eles param? Porque logo em seguida a Bíblia vai dizer que ela, prostrando-se, o adorou. Enquanto eles estão falando, ela continua a caminhada dela, ela não para, ela não se detém por conta das circunstâncias adversas que são apresentadas a ela. Ela não se detém. Muitas de nós, de repente, ficaríamos lá no primeiro ponto, no fato de sermos mulher e não queremos enfrentar o preconceito, não é, sofrido pelas mulheres naquela época. Ou se vencêssemos o fato de ser mulher, de repente pensaríamos várias vezes entre romper a questão da nossa nacionalidade, de sermos cananeia, de sermos gentias e sabermos da inimizade que os judeus tinham com os gentios. Se rompêssemos essas duas, de repente ficaríamos ali ao perceber que os discípulos estão sendo, não é, cruéis, estão mostrando irritabilidade para com aquilo que nós estamos fazendo e que Jesus não está respondendo nada. Então, né, como diria o outro, botaria, né, a viola dentro da sacola e sairia. Mas aquela mulher não, ela continua, ela vence o preconceito de ser mulher, ela vence o preconceito de ser gentia, ela vence os discípulos e ela vence a resposta de Jesus. Porque Jesus diz, eu não vim senão para atender as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher então se prostra de joelho diante dele e ela o adora dizendo, Senhor, socorre-me. É interessante também que nesse ponto ela já não vai mais repetir o refrão, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela já havia feito a oração dela, ela já havia feito o clamor dela durante todo aquele caminho e agora que ela está ali frente a frente aos pés do Salvador, ela apenas diz, Senhor, socorre-me. Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso colocar mais diante de Jesus coisa alguma. Eu só preciso dizer, socorre-me, ajuda-me. Não é? Isso faz lembrar também Pedro, quando ele, não é, perde a fé ali caminhando sobre o mar e ele diz, socorre-me, Jesus estende a mão imediatamente. Ele está ali para nos atender. Não é? Eu não sei o nível, o grau, não é, de desconforto, de desagrado daquilo que tem acontecido dentro da sua casa. Mas eu posso te dizer que apesar de Jesus não ter respondido palavra, ele está atento ao seu clamor. E ali, Jesus vai olhar para aquela mulher, não é? Quando ela se lança aos pés dele e ela diz, Senhor, socorre-me, e Jesus vai testar aquela mulher mais uma vez. Porque Jesus vai olhar para aquela mulher e ele vai dizer, não é bom, né, pegar os pães da mesa, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é? Essa era a forma como um judeu se referia a um gentio. Cachorro, né, era algo que
desprezível, não é? E Jesus ali, ele usa a expressão, não é bom, não é? Eu vim para atender, senão as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vou parar, eu não vou me deter em atender o seu pedido. E é muito interessante porque 2 vezes Jesus se admira com a fé da pessoa, né, de uma pessoa. Em 2 momentos, em 2 situações diferentes, apenas Jesus demonstrou surpresa com a resposta, com a fé, não é, de uma pessoa. E nesses 2 casos foram gentios. Né? Um foi o centurião que disse para Jesus, não, você não precisa ir até a minha casa, basta que você dê a ordem, que eu sei que o meu servo vai ser curado. E aqui no caso dessa mulher, porque a mulher vai virar para Jesus e ela vai dizer assim, eu sei, Senhor. Sim, Senhor. Né? Jesus diz, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher podia dizer, poxa vida, não é? O que é isso? Não é? Sei lá o que eu ia responder. Mas ela simplesmente admite, sim, Senhor. Sim. Sim. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Senhor, eu não preciso de algo muito complexo da sua parte, eu não preciso de nada. O meu pedido é muito simples, cura minha filha. Não é? Pega um resto de milagre de alguém e lança ele sobre minha filha, porque eu sei que ela vai ficar curada. É isso que ela está respondendo aqui para Jesus. E Jesus vai dizer, ó mulher, Jesus se admira, grande é a tua fé. E, irmãos, essa frase agora é linda, não é? Que ele diz, faça-se contigo como queres. Ele está falando, olha, não é aquilo que eu quero. Faça-se como você quer. Irmãos, que coisa linda estarmos prostradas aos pés do nosso Senhor e termos a certeza de que Ele atende ao nosso clamor. Ele atende à nossa petição, não é? E Ele está disposto a dizer, faça como você quer. Faça-se como tu queres. E a Bíblia vai dizer que naquele instante a filha daquela mulher ficou curada. Não é? Glória a Deus, que coisa linda, que mensagem, não é, maravilhosa, que inspiração para nós mães nesse momento. Sabermos que, olha, ela não levou a filha dela até Jesus. Ela foi. Ela assume a responsabilidade de rogar pela sua filha. Sabe, às vezes a gente vê muitas pessoas falando que, eu lavei as mãos. Ele já é adulto, agora é ele que toma as decisões que ele quiser. Ele já tem entendimento. Irmãos, essa mulher não importa ali se o problema era com a filha dela, ela vai rogar, olha, tanto que quando ela chega aos pés de Jesus, ela fala, tem misericórdia de mim, é de mim, não é? Tem misericórdia de mim, ela não vai dizer, tem misericórdia da minha filha. Tem misericórdia de mim, porque o que está afligindo a minha filha está afligindo a minha alma. Não é? Eu estou, Senhor, adoecendo diante do problema e da dificuldade que eu estou detectando na vida dos meus filhos. Quantas vezes nós temos rogado a Deus dessa forma? Quantas vezes nós temos puxado o problema daquilo que está acontecendo com os nossos filhos e dito, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque o meu filho está vivendo de forma miserável. Independente de qual seja o problema, seja o homossexualismo, seja a prostituição, seja drogas, seja a pessoa não gostar de trabalho, não gostar de estudar. Eu não sei qual é o problema que está afligindo a sua casa, mas o que eu quero dizer para você é que se o seu filho não vem a Deus, você pode levá-lo até Deus. Você leva o clamor dele até os pés do Senhor. Você precisa orar, interceder, rogar a Deus pelo seu filho. Foi isso que essa mulher fez, independente de qualquer coisa. E uma curiosidade é que aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade. Porque é o único texto que fala que Jesus esteve em território gentio, que Jesus saiu, não é, da região ali da Palestina,
é esse texto. Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. É o único texto que fala que Jesus entra, não é, num território gentio. Então, passando dali, Jesus vai exercer o seu ministério em Jerusalém, vai ser preso, morto, não é? E aí ressuscita, mas ele não volta mais a fazer os milagres. Então, não volta mais a passar por ali, não é que ele não volta a fazer milagres, ele faz milagres até hoje. Ele não vai mais voltar a circular por ali. Era a única oportunidade que aquela mulher tinha de clamar diante dos pés do Senhor. E ela não vai deixar passar essa oportunidade. Ela não vai deixar que preconceitos, ela não vai deixar que a questão ali de ser gentia, ela não vai deixar o preconceito pelo fato de ser mulher, a situação de ser gentia, o distrato dos discípulos e até mesmo a resposta de Jesus. Ela não vai permitir que isso impeça ela de aproveitar aquela oportunidade. E quantas vezes a gente, por mimimi, por fofoquinha, deixa de vir à igreja, deixa de trazer os nossos problemas. A gente não traz o nosso problema, a nossa dificuldade, porque fica com vergonha do que a outra vai pensar. A gente tem sempre filhos perfeitos. Então você não tem o que rogar, porque seus filhos são perfeitos. Quantas vezes, irmãos, a gente traz sermão como esse, né? E depois as pessoas vêm e falam, não, mas esse tipo de problema eu não tenho lá na minha casa, não. Na minha casa é tudo perfeito. Eu não sei o que você e a sua casa estão fazendo aqui, porque vocês são seres especiais, extraterrestres, porque problema a gente tem diário dentro da nossa casa. E quanto mais nós temos relação com o nosso Senhor, quanto mais a nossa vida está ali dedicada, mais Satanás vai querer atacar. E muitas das vezes ele não vai te atacar, ele vai atacar os seus filhos, porque são as partes mais fracas. E você, por vaidade, por ignorância, muitas das vezes você não leva os problemas aos pés do Senhor porque você tem vergonha do que as pessoas vão falar. Para que tanto choro? Para que tanto grito? Para que tanto pedido? As pessoas também são cruéis, esses discípulos, mas a gente tem assim, eles reproduzidos em massa dentro das igrejas. Né? Quando a gente tem um clamor, um pedido, né? Você se coloca ali mais efusiante numa oração e você chora e você coloca ali, tem sempre alguém para dizer, para que isso, não é? Nossa, para que tanto? Pois bem, se você se pergunta para que tanto, lembra da história dessa mulher. Ela clamou, ela gritou, ela berrou, entendeu? Ela fez um escândalo mesmo, porque ali me faz agora lembrar até a história do vizinho inoportuno, né? Porque se você não levanta por amor e cuidado ao vizinho, você levanta porque ele está te importunando. Você não vai conseguir dormir enquanto ele estiver ali clamando. É o caso dessa mulher. Ela clama, ela grita, ela berra. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Como que o nosso Senhor não vai ouvir um clamor desse? Como? Aproveite as oportunidades. Geralmente elas não se repetem, né? Oportunidade, ela não é algo corriqueiro. Ela acontece poucas vezes na nossa vida. Então, leve o seu clamor diante de Deus, né? E ouça da parte dele. Seja feito como tu queres. Que o Senhor possa estar nos abençoando no dia de hoje. Mais uma vez, parabenizo todas as mães. E que vocês possam estar cada vez mais de joelhos para que nós possamos estar cada vez mais de joelhos para que os nossos filhos, né, possam estar de pé diante do Senhor. Não se esqueça de orar pelos seus filhos, de clamar, né, de colocar as suas gerações, seus netos, bisnetos, tataranetos, vai orando aí por todos eles, né, por todas as gerações, clamando a Deus. Amém. Querido Deus, nós vamos agora estar fazendo oração a Ti, encerrando esse dia, Senhor Deus, que nós fizemos, ó Pai, em homenagem a todas as mães da Pipa da Freguesia. Querido Deus e Pai, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Senhor, por mais esse dia que Tu nos concedestes, ó Pai,
por essa oportunidade que nos deste, Senhor Deus, de estar homenageando essas queridas, ó Pai, que têm tantos desafios pela frente, mas nós sabemos que o Senhor tem sustentado, nós sabemos que o Senhor tem renovado, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, Pai, abençoando essas mães, dando a elas, Senhor Deus, cada dia mais sabedoria, Senhor Deus, que elas possam estar, Senhor Deus, governando, Pai, os lares, Pai, de acordo com a sua vontade, diante, Pai, das tuas mãos de poder. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Já. Mãe, presente de Deus, Odete Fernandes Rodrigues. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele como amiga e protetora. Que costela abençoada nas mãos do Deus Criador, em mulher foi transformada. Filha, esposa e mãe. É este o seu destino. Em seu ventre abençoado gera um ser tão pequenino. Mamãe, que doce palavra nos lábios do filho amado ressoa em seus ouvidos como um hino consagrado. Quando o nenenzinho chora, a mamãe chora também. Será dor no ouvidinho? O que sentes, meu neném? Ai, neném, você me mordeu? Não fui eu não, mamãezinha. Foi um dentinho que nasceu aqui na minha boquinha. E o bebezinho sorridente, com o inocente rostinho, exibe alegremente o seu primeiro dentinho. E tomando em seus braços, cantando uma canção, logo o bebezinho adormece juntinho ao seu coração. Que alegria vê-lo andar os seus primeiros passinhos, cambaleando, correndo, com seus pés tão pequeninos. A cada dia ele cresce, até tornar-se um rapaz. Encontra uma linda moça e o resto eu não sei mais. Odete Fernandes Rodrigues. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher
todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então, você vai clicar em todas, e aí, a partir de agora, você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então, agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos, e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passe a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã, e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda, por enquanto, não está se reunindo presencialmente. Então, ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo, e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau.